Força-tarefa no Vasco para a manutenção de atacante. Acabou a paciência e a torcida cruzmaltina exige a venda da SAF. Vou falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu conto com a sua moral. Não é inscrito aqui no canal, botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com like, com a sua inscrição, através desse vídeo, fazendo chegar muitos torcedores no momento tão importante, um momento crucial, o momento mais importante do ano e decisivo para o futuro do Vasco da Gama. Por isso, agradeço pelo like, pela inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui falar sobre o legítimo clube do povo. E quando eu digo legítimo clube do povo, com todas as letras. E nesse momento, é um momento crucial para ser mostrado isso e provado mais uma vez pelo torcedor cruzmaltino que a voz do povo, a voz da torcida cruzmaltina precisa ser ouvida. E por isso, neste domingo, dia 28, às 11 horas da manhã, acontecerá o evento na Porta de São Januário, sobre protesto, claro, de forma ordeira e pacífica, contra essa situação, toda essa manobra política e jurídica que afastou o presidente Pedrinho do comando da SAF do Vasco, sobretudo do futebol. O detalhe é que a Força Jovem também se pronunciou a favor da venda da SAF, porque o teor principal desse protesto é sobre a venda da SAF. O torcedor cruzmaltino acabou totalmente a paciência com toda essa politicagem, toda essa manobra que é feita nos últimos anos para atrapalhar o Vasco. A gente vai falar sobre isso, lembrando que hoje o cruzmaltino realizou um treino em preparação na academia e também no campo, já visando a partida contra o Vitória no dia 16 no estádio Manuel Barradas, valendo pelo retorno do Campeonato Brasileiro e também a preparação intensa comandado pelo Bruno Lazzaroni, que é o técnico interino, visando também a partida contra o Independente Medellín, pelos playoffs, o primeiro jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana. Então, um dia de preparação e um dia de treinamento. Deixa eu falar aqui agora sobre o posicionamento da Força Jovem. A torcida organizada do Vasco, Força Jovem, confirmou a presença no protesto em São Januário neste domingo. E abre aspas, venha para protestar, dentro do pedido da informação. A barreira não é Disney, não é festa, não é lugar para bebedeira. Nesse momento é dia de fazer história. Nesse domingo, venha para protestar e é esse o objetivo, né? Não vai ser momento de festa, claro, quando é um pré-jogo é diferente, a gente entende, a galera tá ali curtindo um pré-jogo, mas nesse protesto será para, de uma vez por todas, derrubar essa situação e acelerar toda a questão do processo de venda da SAF. E é claro que, por mais que nós estamos fazendo uma cobertura aqui da Copa do Mundo, por exemplo, eu parei tudo para trazer esse vídeo, eu estou daqui a pouquinho indo para o hotel acompanhar a chegada da seleção brasileira em preparação para o jogo aqui em Houston contra a seleção do Japão, mas já preparamos toda a nossa equipe, é o BTB Esportes em todos os lugares. E a nossa equipe vai estar realizando essa cobertura na Porta de São Januário em apoio ao torcedor, em apoio, dando voz ao torcedor. Amanhã, torcedor vascaíno, você que quiser falar, desabafar, conversar com a gente, e você vai acompanhar tudo isso ao vivo na Porta de São Januário. Nós vamos estar, nossa equipe vai estar para ouvir você, torcedor vascaíno. E de alguma forma movimentar, John, mas será que isso vai surtir algum efeito? Será que isso vai trazer algum resultado?
Bom, se não houver uma tentativa, se a gente ficar calado, se o torcedor ficar calado, eu acho que isso é muito difícil se tratando da torcida do Vasco, o pior tende a acontecer. Então, a voz do torcedor cruzmaltino precisa ser ouvida. E nesse momento, o torcedor exige a venda da SAF, existe de uma forma ordeira e justa que a justiça seja feita, a verdade seja realizada, o certo pelo certo. É o que eu falei, você não precisa gostar do Pedrinho, você não precisa gostar da ideologia, os conceitos do Pedrinho, a forma, de alguma forma, que o Pedrinho geriu nesses últimos anos, não precisa. É pelo Vasco, né? Um ato político, é um ato pelo Vasco. É o que o torcedor nesse momento tem. E é aquilo, cara, se a gente for pegar nesses últimos 3 anos, a gente não viu salário atrasado, houve reforma no CT, houve um adiantamento para poder realizar a venda da SAF. E aí, por uma manobra política e jurídica, foram lá e afastaram o Pedrinho. Então, o justo é o justo, o certo é o certo. E a torcida do Vasco vai estar em peso. E você que é off Rio, você vai acompanhar tudo isso ao vivo com a gente nesse dia histórico. E hoje a Força Jovem fez esse chamado também para esse grande evento na porta do São Januário. Estou falando, é uma questão de apoio ao Vasco, totalmente ao Vasco, por essa situação que o Vasco vem sofrendo. Cara, é uma questão de justiça, que eu falei, não é questão de estar do lado ou deixar de estar do lado do Pedrinho, é do lado do Vasco, exatamente isso. E a gente aqui fala isso com muita clareza, porque o BTB Esportes não tem rabo preso com ninguém. A gente está aqui pela verdade, pelo certo. Essa é a realidade. Poucas vezes, a gente, por exemplo, eu não tenho o telefone do Pedrinho, eu não tenho contato com o Pedrinho. Às vezes que a gente foi buscar alguma informação, foi numa coletiva, numa zona mista, ao momento que o Pedrinho estava em off, conversando com a gente em off. Dá para contar nos dedos. Quando o Pedrinho me falou sobre a renovação de contrato do Puma, a gente deu a notícia sobre a não vinda do Rodrigo Caetano e outras situações sobre reforços que iam chegar no Vasco. Mas não tem rabo preso com ninguém. A gente tem essa tranquilidade para poder apoiar de uma forma transparente o torcedor cruzmaltino nesse momento. E, claro, toda a mídia cruzmaltina, todo o jornalismo cruzmaltino que é importante nesse momento. A gente tem que aplaudir todos os canais que estão envolvidos nesse momento para ajudar o Vasco, para apoiar o Vasco nessa situação. E não deixar que nenhuma manobra política injusta venha atrapalhar a evolução do Vasco. Falando em força-tarefa, nesse momento, para a gente sair um pouco desse tema, eu sei que é o tema mais importante, porque vai definir, vai decidir também o futuro do Vasco. Existe um ponto que o Vasco trabalha, no caso agora o Admar e a Samantha Longo, que juridicamente é o que está à frente do Vasco, sobre a questão do Andrés Gomes. O Andrés Gomes foi contratado por cerca de 30 milhões. O atacante colombiano já é avaliado entre 11 a 13 milhões de euros, quase o triplo do valor. E nesse momento, como o Andrés Gomes foi convocado para a Copa do Mundo, está atuando pela Colômbia, o Vasco já realiza uma manobra, uma força-tarefa para poder potencializar e valorizar o jogador, que tem contrato, ele veio da França, tem contrato até 2031, o Vasco adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador, e nesse momento o Andrés Gomes é o jogador mais valorizado do Vasco. Isso tudo está atrelado, obviamente, né? O Vasco tenta a manutenção do Andrés Gomes justamente para poder atrair novos reforços. Por exemplo, como o volante De Ossa, um jogador que é colombiano, vem chamando a atenção, o Vasco está em negociação junto ao Betis, e aí existe também agora o aguardo do aval da interventora da SAF, que é a Samantha Longo, para que a negociação possa avançar. Mas o primeiro passo do Vasco agora é, nesse momento, fortalecer, nesse momento, valorizar cada vez mais o Andrés Gomes, ainda mais, mesmo tendo olhares, né, dos clubes da Europa, o Vasco já deixou bem claro que vai fazer de tudo para a manutenção do Andrés Gomes e buscar uma valorização maior, já que o jogador está atuando pela Colômbia na Copa do Mundo e vai valorizar mais ainda o seu passe. Essa é a movimentação de última hora do Vascão. Eu vou ficando por aqui, BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas.
Até o próximo vídeo, um abraço.